Graças a Deus. Obrigado, Serginho. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, boa noite a todos. É com alegria que a gente começa mais uma reunião virtual do Gabi. Estava conversando com o pessoal antes da gente começar aqui a nossa reunião. Se eu não me engano, se eu não estou falhando nas contas, essa é a nossa 25ª reunião virtual, né? Porque a gente interrompeu Hora que começar, eu te dou. as Só um pouquinho. A gente interrompeu as nossas reuniões presenciais no dia 13, nossa última foi no dia 13 de março de 2020, então a gente está indo para a nossa 25ª, é bastante, né, gente? Bom, e a gente tem o prazer hoje de receber o nosso amigo Onivaldo José da Silva, mais conhecido como Niva, é um companheiro aí de longa data da USE, do Programa Momento Espírita. O Niva já está aí na estrada há bastante tempo, levando a mensagem espírita, né, para muita gente. Ele faz muitas palestras, ele é um estudioso da doutrina espírita. E a gente, aproveitando o mês do Setembro Amarelo, né, que é o mês mundial de prevenção ao suicídio, a gente convidou o Niva para falar sobre o tema. E o tema de hoje é A Vida é Bela. Então, Niva, você tem aí cerca de 40, 50 minutos para falar sobre o tema e depois a gente vai bater um papo, todos nós aí perguntando, fazendo comentários, enfim. Então, a palavra é sua, Niva, por favor. Muito bem. Boa noite a todos os nossos amigos aí presentes, cada um na sua casa e participando, é claro, desta maravilhosa, magnífica reunião. Como é gostoso, como é importante a gente poder realmente, mesmo distante, mas pela internet nós estamos nos sentindo realmente abraçados. Bom, agradeço realmente o convite para a apresentação de um tema que eu considero espinhoso, mas que não pode ser omitido de ser discutido em qualquer época da nossa vida. A vida é bela, é uma afirmação. Eu tenho mais duas afirmações para fazer. Diga sim para a vida. E a terceira, viver é a melhor opção. Eu acredito que isto tudo já nos leva realmente a uma profunda reflexão. E é interessante até saber que a prevenção ao suicídio teve início no ano de 2014, quando a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o chamado Setembro Amarelo, sendo o dia 10 de setembro oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Dá para perceber que há uma preocupação realmente da sociedade em abordar esse tema e, é claro, procurar que possam realmente minorar o sofrimento dessas pessoas que estão diante desta situação ou convivendo com ela dentro da sua família, dentro da sociedade. Então, Setembro Amarelo de 2020, até uma mensagem que a gente faz aqui no programa e nesta apresentação, faça circular nas redes o seu compromisso com a vida. Acredite na vida e passe essa mensagem para frente, porque isso é de fundamental importância para a preservação ao suicídio. O que eu acho interessante, e não posso deixar até de citar, que a Organização Mundial da Saúde classifica o suicídio como o óbito derivado de lesões autoprovocadas intencionalmente por diversos meios. Olha que coisa interessante. Vocês acreditam, encontram alguém que gosta de tratar desse assunto? A grande maioria fala, não vamos falar disso, é muito triste, é horrível. Vamos falar de coisas mais alegres. Mas nós não podemos fugir, mesmo que esse tema possa ser considerado por muitos como um tabu. Mas é necessário encarar a realidade da vida.
Então, nessa prevenção ao suicídio ou prevenção do suicídio, eu vou vou fazer 3 perguntas, para que a gente, durante a exposição, comece a refletir um pouco. Primeiro, quais são as causas do suicídio? A segunda, quais são as consequências deste ato perante a sociedade humana? Terceiro, o ser humano tem o direito de tirar a própria vida? Com essas 3 perguntas, nós estamos já preparados para caminhar no desenvolvimento, porque a partir daqui a coisa vai se esclarecendo, porque novas oportunidades de raciocínio se apresentam para poder justificar determinados comportamentos. Então, veja, o suicídio, na verdade, é um tema de natureza ampla e complexa, mas que deve ser estudado e analisado sobre muitos aspectos. E quais são esses aspectos? Médico-biológico, religioso-filosófico, político e social, e, por que não, também pela ótica da doutrina espírita, a nossa querida doutrina que nos ensina tantos benefícios para que possamos compreender, inclusive, o sentido da vida. Então, o ato de suicidar-se, na verdade, tem múltiplas variáveis, podem afetar pessoas de diferentes origens, como religiões, filosofias, classes sociais, idades, entre muitos outros. Ora, se pudermos reconhecer os sinais de alerta, será o primeiro passo para identificar os sintomas que levam ao tratamento e, eu vou colocar agora entre aspas, eventualmente cura. Porque nem todos aqueles que serão tratados ou que foram tratados vão conseguir realmente se livrar do suicídio como solução dos seus problemas. Mas todas as tentativas são válidas para que o objetivo final seja alcançado, ou seja, a prevenção ao suicídio. Portanto, concluímos que se uma pessoa demonstra comportamento suicida, ela precisa ajuda imediata e orientação. E aí, quando nós falamos que a OMS classifica suicídio como óbito derivado de lesões autoprovocadas intencionalmente, nós ficamos imaginando. Existem muitas pesquisas de âmbito mundial que quantificam e especificam o número de suicídios cometidos em várias épocas por homens, mulheres e crianças, considerando diversos fatores aqui mencionados. Não vamos relacioná-los momentaneamente, porque isso aqui, na verdade, seria um acréscimo à apresentação e que pode perfeitamente ser pesquisado nas redes sociais, na internet, porque esses valores, por serem estatísticos, eles estão se modificando com o tempo. Aí eu pergunto, é possível perceber por alguns sinais que uma pessoa que tem ideias suicidas irá suicidar-se? É uma pergunta, e olha que pergunta. Então, existem realmente os chamados sinais de alerta. Por exemplo, doença psiquiátrica, a depressão. Todos nós sabemos que realmente existem os transtornos mentais que acabam provocando esse tipo de comportamento. Outro, uso abusivo de álcool e de outras drogas. O que nós percebemos que a sociedade luta realmente para vencer realmente esse consumo dessas drogas, o alcoolismo, porque só traz realmente dificuldades e sofrimento para as famílias. A pessoa vive na ansiedade ou no pânico. Quantos não estão nesse estado e procurando realmente uma porta de saída? Mudanças na personalidade, irritabilidade, pessimismo,
Principalmente esse último, nós estamos vivendo numa situação onde o pessimismo está predominando, tirando as pessoas de uma realidade que ela precisa enfrentar, apesar das dificuldades, mas que ela procura fugir. Olha, outra tentativa de suicídio anterior, ou seja, já houve realmente uma intenção que não foi concluída. E isso pode, e como sempre, prevalece no íntimo daquela criatura. E ela poderá, inclusive, tentar posteriormente. Não deixa também de ser um sinal de alerta. O histórico familiar de suicídio. Se já existem pessoas na família, realmente, que já praticou suicídio, aquilo poderá, entre aspas, servir de estímulo ou curiosidade para dar continuidade às suas tentativas, ou pelo menos à sua ideação de suicídio. Outro caso delicado também, morte de uma parente na família, de um amigo, de um conhecido. O divórcio, a separação, são fatores que, quando se juntam, quando se unem, acabam realmente conduzindo a pessoas ao desespero e, em função disso, ela pode partir para o caminho realmente do suicídio. A solidão, a desesperança. Se a pessoa vive só, ela tem muita dificuldade. O homem, por ser um ser social, ele não pode viver na solidão, ele se desequilibra. E a lei de sociedade é bastante clara para obrigar a criatura realmente a participar dessa atividade. Sociedade é vida. Sem a vida em sociedade, nós não alcançamos os objetivos que todos nós nos propusemos, ou seja, realmente que é a nossa evolução, o nosso crescimento, a aceitação, inclusive, das dificuldades que nós estamos encontrando no nosso dia a dia. Outra citação repetida de morte ou suicídio. Falar continuamente, repetidamente sobre suicídio acaba realmente estimulando, potencializando essas ideias. E tem uma outra também, doença física crônica, limitante ou dolorosa. Muitas vezes no desespero da dor ou de uma doença incurável, a pessoa chega realmente a pleitear, até desejar a morte. Continuando como fatores de risco para o comportamento suicida, podemos também falar sobre transtornos mentais, que é algo que nós sabemos que está na área da saúde humana. A impulsividade ou o comportamento. Pessoas impulsivas agem mais com a emoção do que com a razão e correm o risco de serem tragadas realmente por essas sensações desastrosas de suicídio. Portanto, o comportamento agressivo também contribui para isso. Um outro fator é a chamada baixa autoestima, ou a autoestima em down. A pessoa precisa de ajuda, porque muitas vezes ela precisa até de uma palavra amiga, dita no momento certo, na hora certa e na ocasião em que ela está propensa a receber essa ajuda e, é claro, modificar as suas ideias e a sua conduta. Vamos falar também de bullying, que teve muito em moda, aí, principalmente nas escolas, entre adolescentes, que é uma das faixas etárias que é onde o suicídio teve uma predominância muito grande. Ora, praticar o bullying tem realmente a situação ou a posição da vítima, que pode suicidar-se, ou o causador do bullying, que num estágio de arrependimento pode realmente até provocar o suicídio. E é claro, como espíritas e da doutrina espírita, nós não poderíamos também de citar a obsessão de espíritos, que nós vamos abordar mais adiante. Aí eu faço uma outra pergunta. Diante de tudo aquilo que foi dito, o suicídio pode ser prevenido? E como ajudar? Aí é que está realmente a grande dificuldade, mas é o pontapé inicial. É a partir daí que nós começamos realmente a entrar no nó da questão.
Ou seja, ajudar nós podemos. E como é que fazemos isso? Ou porque conhecemos alguém na família, ou porque conhecemos algum amigo, algum parente que está necessitando de desabafar. Então, o que é que nós precisamos fazer? É ouvi-lo, ouvir, emprestar os nossos ouvidos para que ele possa realmente se manifestar. E, é claro, muitas vezes é para desabafar. Então, encoraje a pessoa a falar sobre os seus problemas e a expressar os seus sentimentos. Leve a sério os problemas ditos, especificados, contados por aquela pessoa. Eles provavelmente representam a grande problemática daquela criatura para enfrentar realmente a situação que ela está passando. Agora, é claro que se houver dificuldades, procure ajuda dos órgãos competentes de atendimento de crise de saúde mental, procure até a polícia, procure auxílio na ambulância, no corpo de bombeiros, no hospital, no SUS, em qualquer área onde haja realmente um profissional da área da saúde, porque ele é o elemento indicado para atender pessoas com tendências suicidas. Mas veja, não se decepcione se você não conseguir os resultados. Vamos lembrar que Jesus não curou todos aqueles que o procuraram. Portanto, nós devemos persistir e insistir em ajudar aqueles que efetivamente estão precisando de ajuda. Mas nesse campo, lamentavelmente, ainda existem os chamados mitos e as verdades. O que é um mito? É aquilo que foi criado pela imaginação popular, mas que, na verdade, não goza realmente do princípio da verdade, ou seja, daquilo que pode ser aceitável, daquilo que é indiscutível. Mas existe a verdade. Então, o mito. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Qual é a verdade? Falar sobre suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. É uma espécie de cutucada que realmente pode favorecer e ajudar um necessitado. Outro mito: o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o quê? O seu livre arbítrio. Qual é a verdade? Os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere em seu livre arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Outro mito: as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Verdade é, a maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, o seu desejo de se matar. Outro mito: pessoas que cometem suicídio são fracas e egoístas. A verdade, a realidade é que a grande maioria sofre de doenças mentais graves. Mito: falar para as pessoas sobre o suicídio aumenta o risco de suicídio. Verdade: falar não induz ao suicídio. Pelo contrário, é o primeiro passo para evitá-lo. Mitos e verdades. Outro mito:
pessoas que falam sobre suicídio ou que fizeram algumas tentativas sem suicidar-se não cometem suicídio. A verdade, ideação, também conhecido como pensamentos suicidas, é pensar sobre, considerar ou planejar suicídio, que são tentativas de suicídio, logo e, portanto, fatores de risco para suicídio. Vejam quantas situações nós estamos vendo onde as pessoas, por falta de conhecimento, de preparação, estão incapacitadas, eu digo incapacitadas apesar da boa vontade, mas que por questões de conhecimento e de tratamento nessa área, estão realmente impossibilitadas de ajudar uma pessoa que está praticamente ligada e com a ideia realmente de suicidar-se. E se falo de suicídio, quero falar também sobre o chamado o suicídio assistido. É quando um indivíduo ajuda indiretamente o outro a causar sua própria morte, providenciando conselhos ou os meios para o fim. Suicídio coletivo. Em 18 de novembro de 1978, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos em Jonestown, uma cidade, tá certo, que foi fundada por Jim Jones, um pastor fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Olha, suicídio coletivo. Mais de 900 pessoas tiraram a própria vida, induzidas por uma criatura, provavelmente, eu diria até, assistida, tá certo, pelos seus transtornos mentais e provavelmente espíritos ligados àquela atividade. Agora, se eu vou e estou falando de suicídio, tenho que falar da eutanásia. O que é a eutanásia? É a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista. Existe também a distanásia. O que é? É a prática pela qual se prolonga através de meios artificiais e desproporcionais a vida de um enfermo incurável. Ou seja, prolongar a vida de um enfermo incurável, já medicamente ou clinicamente dito que não há solução para aquele caso. E não podemos deixar de citar também a ortotanásia, literalmente, significa morte correta e que se refere ao tratamento dado ao fim da vida de um paciente para aliviar seu sofrimento sem acelerar ou retardar a sua morte. São situações que hoje a medicina e a jurisprudência estão enfrentando a respeito de classificação. É suicídio? É homicídio? Nós vamos ver depois o que dizem os espíritos sobre isso. Portanto, fatores de risco para o comportamento suicida têm sido frequentemente associados a quadros de transtornos psiquiátricos, como depressão e esquizofrenia, e que são citados pela Associação Brasileira de Psiquiatria. O que é que essas pessoas com comportamento suicida desejam ou querem? É fugir do desespero e dos problemas e do sofrimento. É aliviar as suas dores físicas ou as suas dores mentais. Portanto, é na psicologia, na psiquiatria, é que vai se procurar orientações clínicas. Há protocolo para isso. Então, para ajudar toda pessoa em risco de suicídio, ela terá uma recepção para atendimento, fará uma consulta em espaços clínicos,
será em lugares adequados, onde as pessoas serão ouvidas para o devido diagnóstico. Provavelmente, vocês já estão pensando também no atendimento fraterno que é feito na casa espírita. Logo, façamos algumas considerações. Até aqui, foi feita uma abordagem generalizada sobre suicídio, suas causas e efeitos. Como foi visto, múltiplos fatores envolvem este tema e cabe à sociedade de todas as áreas científicas aprofundar seus estudos e pesquisas para o quê? Melhorar as condições de vida do ser humano quando envolvido por ideias suicidas. E a doutrina espírita, que eu considero ciência do espírito, contribui e vai mais longe, porque admite o homem como um ser tridimensional e nos explica a interação existente entre corpo e alma através do perispírito. Portanto, é chegado o momento de nós olharmos o suicídio sob a ótica espírita. E a mensagem que eu coloco logo antes de iniciar realmente a apresentação do que diz a doutrina espírita, eu faço essa lembrança. Suicidas descobrem desapontados que o máximo que conseguiram foi sair do corpo, mas não conseguiram sair da vida. Portanto, eu volto agora aos centros espíritas e aos espíritas que, nas suas atividades, podem realmente prestar um auxílio, um conselho e um encaminhamento para uma casa espírita, onde possa realmente completar ou iniciar o chamado atendimento fraterno, que ocorre normalmente após a recepção. Após esse atendimento fraterno, a pessoa será recomendada a fluidoterapia, que é o atendimento pelos passes. Eu falo atendimento para não misturar com tratamento, porque tratamento é da área médica. Portanto, atendimento dos passes eu considero a fluidoterapia. O tratamento ou a orientação da desobsessão. Aqui, realmente, após o atendimento, é realmente procurar os processos desobsessivos, porque vamos ver mais na frente que os espíritos realmente influem e pode até provocar algum tipo de suicídio. E, é claro, não deixaria de citar também o evangelho-terapia, o evangelho como terapia. Portanto, uma recomendação fundamental para as casas espíritas, para nós que somos espíritas. E nesse aconselhamento devemos destacar o seguinte: jamais abandonar o tratamento médico que está fazendo. Só o seu médico está autorizado e capacitado para cancelar ou alterar o tratamento. E isso daí tira a responsabilidade de alguém no centro espírita cometer uma imprudência para recomendar que se abandone o tratamento médico. E eu vou mais longe até fazer uma outra afirmação. Provavelmente, não sei quando isso poderá ocorrer, mas os médicos dirão nos seus tratamentos médicos aos seus pacientes: o tratamento médico não dispensa o atendimento espiritual, porque sabemos hoje que a medicina está procurando realmente pesquisar a questão da sobrevivência da consciência. O que é consciência para nós espíritas e espiritualistas? Fica aí um ponto de interrogação. Eu vou agora ao Livro dos Espíritos, e na questão 728, Kardec consulta sobre a lei de destruição, se ela é a lei da natureza. E eles responderam que sim, que tudo
se destrói na natureza para renascer e se regenerar. Essa resposta é sábia, é claro, mas entenda que a destruição é lei da natureza, sendo que ela é seguida e orientada pelas leis da natureza e não é aplicável pelo suicídio. Portanto, suicídio apenas se mata o corpo. O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. Ora, por que é um direito natural? É necessário porque ele tem um projeto que deverá ser concluído. É a conclusão realmente de um programa de reencarnatório, ou um projeto reencarnatório, que, se for interrompido pelo suicídio, terá que ter um novo recomeço, como de fato terá, mas sabemos que em condições mais sofridas, mais difíceis, inclusive. E quando se fala na lei de destruição, surge o problema realmente da lei de morrer, porque muita gente não gosta nem de falar de morte, muito menos de morrer. Então, visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, isso Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, porque o homem tem um horror instintivo da morte e que faz temê-la. Ora, se nós vamos para uma vida melhor, por que vamos ter medo da morte? É claro que isso não se aplica ao suicídio. Se a morte pelo suicídio nos leva para a vida espiritual, não será seguramente para uma vida melhor, mas será para uma vida de reconstrução, de reparação. E aí se pergunta também lá no Livro dos Espíritos, a questão 943, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos e pode o quê? Levar ao suicídio. A resposta deles foi essa: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Ora, já falamos anteriormente que o homem goza do livre-arbítrio e Kardec também faz essa pergunta. E o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E os benfeitores responderam que sim, porque o homem tem liberdade de pensar e de agir. E, consequentemente, ele pode realmente tomar ou decidir aquilo que se chama suicídio. Ora, vamos lembrar que o livre-arbítrio não é permissão ao suicídio pela doutrina espírita. E na questão 944, aí o Kardec é objetivo e direto. Ele pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua vida? E a resposta é verdadeira e direta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei divina. Portanto, podemos até afirmar: o suicídio é uma forma inconsciente de autopunição. Pessoas que cometem suicídio sentem uma culpa muito profunda e encontram na morte uma forma de se punir. Vou mais à frente, Livro dos Espíritos, a 952. Kardec interroga os amigos espirituais. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em necessidades físicas. Do que ele está falando, o Kardec? De drogas, de alcoolismo, abuso de paixões. E a resposta dos queridos amigos espirituais foi essa: é um suicídio moral. Não seria também o chamado suicídio involuntário?
Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Vou mais adiante. 956. Aqueles que, não podendo suportar a perda dos entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? Palavras-chave: não podendo suportar a perda dos entes queridos. Olha a resposta que nos deram os benfeitores. O resultado que colhem é muito diverso, ou seja, diferente do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, e eu diria até à pessoa de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensavam abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Palavra-chave: aflições. Vamos voltar a este assunto. E a questão que já citamos da ação dos espíritos, a obsessão de espíritos. Aparece questão 959, Livro dos Espíritos, onde Kardec foi informado de que os espíritos influem muito mais em nossos pensamentos e muitas vezes em nossas ações. Daí dá para se entender a obsessão que leva ao suicídio. Vou agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Não falamos de aflições lá na questão do Livro dos Espíritos anteriormente? Palavra-chave, aflições? E Kardec coloca, causas atuais estão na vida presente, elas podem ser evitadas, mas existem as causas anteriores, estão fora desta vida, elas são inevitáveis. Nós podemos mudar tudo nesta existência, mas nas existências passadas, elas fazem parte da nossa história. Então, temos que corrigi-las quando erramos nas causas dessas aflições atuais. E nesse mesmo capítulo, eu vou pedir o auxílio de São Luís, que deu uma resposta a Kardec no item 28. Ele diz assim, Kardec: um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústias, apressando o seu fim? Do que o Kardec está falando aqui? Não é da eutanásia? Agonizante, preso de sofrimentos, cruéis sofrimentos, pode-se poupar realmente o seu sofrimento, apressando o seu fim? E o São Luís deu essa resposta: minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Repito, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 28. E mais na frente eu vou considerar, e São Luís considera, atenuantes e agravantes. É o item 30 do mesmo capítulo 5 do Evangelho. Kardec pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão
que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Palavras-chave. Para salvar a vida de um outro semelhante, sabendo de antemão que morrerá. E São Luís deu essa resposta. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio. E sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza que morrerá. Ou seja, a morte, quando é provocada nessas circunstâncias, ela sempre terá uma atenuante. É claro que será levada em consideração, mas realmente a intenção será muito mais analisada sob o ponto de vista de culpa. Eu diria até que nós podemos ir ao céu e inferno. Na parte segunda, Kardec coloca lá os espíritas suicidas. Ele coloca 9 depoimentos. Dado o espaço curto de tempo que nós temos, deixamos aos queridos amigos que busquem lá no céu e inferno, né? Lá na segunda parte, o capítulo 5º. É muito interessante, porque alguns deles também foram publicados na Revista Espírita. Um ícone, realmente, sobre suicídio é o livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. É claro que muitos de nós e muitos daqueles que estão nos vendo e daqueles que estão nos ouvindo, seguramente devem ter lido esse livro e sabem realmente o quanto é a dor e o sofrimento em circunstâncias que deverão, apesar de tudo, serem resgatadas perante a lei divina. O que eu acho que é necessário realmente... O que eu acho que também é interessante aqui é entender a chamada força de vontade. Olha, todo o espírito, no exercício do seu livre-arbítrio, pode perfeitamente exercer a sua força de vontade. Os suicidas sofrem descobrindo que após o seu ato, a vida continua. Sem dúvida nenhuma. Richard Simonetti conta essa história, realmente está lá no seu livro, Quem Tem Medo da Morte. Por quê? Porque os suicidas apenas saíram do corpo, pela porta errada. Porque, repito, livre-arbítrio não é permissão para o suicídio. Portanto, amigos, amigas, comece a ver e sentir o mundo de uma forma diferente que antes você não via e nem sentia. Porque o objetivo do Espiritismo é realmente combater o materialismo, atuar na transformação moral do homem e condenar o suicídio porque transgride a lei divina. Portanto, diga não ao suicídio. Nenhum problema ou desafio é resolvido pelo suicídio. Mude essa ideia. Suicídio mata apenas o corpo, porque o espírito é e continua sendo imortal. 2 afirmações que eu disse no início e repito. Diga sim para a vida. Viver é a melhor opção. Mas olhe, pense nisso, mas pense agora, porque você, eu, nós não somos um corpo que está passando por uma experiência espiritual. Nós somos um espírito que está vivenciando uma experiência humana. Eu agora me socorro de Jesus de Nazaré para aqueles que apresentam um comportamento suicida. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Antes de agradecer e encerrar, convido a todos vocês, assistam, ouçam, sintonizem a Rádio Boa Nova, todos os domingos, às 11h50, o programa Momento Espírita. É um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Eu, Onivaldo José da Silva, Niva, agradeço carinhosamente a sua atenção. Muito obrigado, muita paz a todos.
Muito obrigado, Niva. Excelente exposição de um tema tão importante, né, ser falado, como você bem destacou em parte da sua apresentação. A gente tem que falar muito sobre o suicídio e a prevenção do suicídio, né? E principalmente agora, nesse mês, a gente, com essa campanha aí mundial do Setembro Amarelo, que é essa campanha de prevenção do suicídio. Bom, então agora a gente vai passar para a segunda parte. O pessoal vai fazer as suas perguntas e suas colocações. Eu vou pedir para quem quiser fazer as perguntas, por favor, levanta a mão. Se não tiver com vídeo, levanta a mãozinha virtual. Vamos lá, pessoal. Ó, o Amorim já levantou a mão. Vamos lá, doutor Amorim. Eu não levantei o dedo, viu? Mas eu vi que você... Niva, você falou sobre o suicídio. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre o apoio que as casas espíritas precisam oferecer para os familiares, porque nem sempre a gente consegue alcançar aquela pessoa que passou por toda essa dificuldade e efetivamente cometeu suicídio, mas as famílias persistem, né, permanecem, e é preciso algum acolhimento. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do acolhimento à família. Veja, Amorim, na Casa Espírita nós estamos abertos para receber toda e qualquer pessoa, independentemente da sua crença religiosa. É claro que, havendo e ocorrendo suicídio numa família de uma pessoa que foi atendida naquela Casa Espírita, se a direção, os trabalhadores e os dirigentes por pedir, independentemente da sua religião, da sua crença, para poder prestar toda assistência. Convide-as realmente para visitar a Casa Espírita, inclusive para ouvir uma palestra, sem querer fazer com isso proselitismo, sem querer obrigá-las a permanecer na Casa Espírita, mas principalmente para que elas possam tomar conhecimento da importância do Espiritismo na assistência e no auxílio que pode prestar a todas as criaturas. Nós lamentamos, é claro, que quando ocorre um suicídio de uma pessoa que foi bem assistida, bem amparada na Casa Espírita, mas que, independentemente de todo esse trabalho, acabou levando a termo a sua vontade. Infelizmente, as casas espíritas, algumas, precisam ainda se preparar para essa atividade. Foi muito bem lembrado, porque isso aí realmente é de fundamental importância a nível da nossa obrigação social, ou seja, da vida em sociedade. Você pode até complementar, Amorim, alguma coisa. Só fazer a lembrança que é preciso cuidado nesse atendimento, nesse acompanhamento, e não atribuir à família uma sensação de culpa, ampliar essa sensação, porque certamente os familiares ficam sempre com a sensação de culpa, porque não foram capazes de perceber os sinais e tudo mais. Muitas vezes as pessoas, numa tentativa de esclarecimento, acabam oferecendo uma perspectiva tão sombria da situação do espírito desencarnado, que amplia o sofrimento da família. Ao invés de oferecer o consolo, o conforto, faz com que haja maior sofrimento. Então, é preciso esse cuidado. Só isso. Sem dúvida. Eu até complemento, Amorim, que essa decepção pelo suicídio de uma pessoa que foi atendida na Casa Espírita se transforma numa decepção para aquelas pessoas. Puxa vida, esteve conosco, demos toda assistência, mas não conseguiu. Quer dizer, como espíritas compreendemos,
mas não deixa de ser realmente uma sensação desagradável. Mas temos que nos acostumar e se preparar, porque provavelmente outros fatos poderão acontecer, não é? Isso aí. Quem mais que havia levantado a mão, que quer fazer um comentário, uma pergunta? Estou ouvindo um som aqui, não estou identificando. Aldinha. Por favor, Aldinha. Não, eu só quero, pegando o gancho do Amorim, lembrar que às vezes, quando ocorre um suicídio e a pessoa chega na casa espírita, aquele que o atende fala que então aquele espírito que se suicidou está no vale dos suicidas em sofrimento. Isso para a família, não é, Niva? O que você tem a dizer sobre isso? Alda, é como falar de corda em casa de enforcado, né? É muito complicado. Ou seja, a preparação, e olha, isso aí eu sempre chamo atenção, a preparação da equipe que atende no atendimento fraterno e na recepção deve ter realmente consciência dessa responsabilidade, porque a pessoa chega realmente lá desesperada. Ora, se está desesperada, se está numa situação em que ela precisa de conforto, de orientação, vai ficar transtornada ao receber uma informação que o seu ente querido, lamentavelmente, vai permanecer em sofrimento, porque aquelas ideias de céu e inferno e castigo eterno ainda permanecem na mente de muitas pessoas. E olha, ainda vou dizer, em alguns espíritas que estão iniciando as suas atividades em casas espíritas. O ranço religioso ainda, infelizmente, predomina. É verdade. Muito bem colocado, Niva. Quem mais? Lázaro, por favor, Lázaro. Seu microfone, por favor, Lázaro. Lázaro, seu microfone está fechado. Abre ele aí. Aí, agora sim? está aberto. Sim, sim. Okay. Niva, boa noite, prazer em ouvi-lo e vê-lo. Só uma curiosidade, Niva. Essas pessoas que não estão cumprindo as determinações da OMS com relação à máscara, o gel, o distanciamento social, eles estão cometendo, pode ser considerado como suicidas e até homicidas, a partir do momento que eles colocam em risco não só a própria vida, como a vida de terceiros. O que você acha disso? Boa noite. Olha, realmente é muito parecido, porque veja uma coisa, ao não usar máscara, ele tem consciência que pode transmitir. Algumas pessoas acham que jamais vão se contaminar, mas eles se esquecem que existem as pessoas chamadas assintomáticas, que não têm reação viral, mas eles são transmissores. Obviamente, se ele tem a responsabilidade ou tem o conhecimento de que ele pode transmitir, nesse caso, ele está praticando um suicídio, vamos dizer assim, um homicídio naqueles que ele vai levar como transmissão. Nós estamos enfrentando agora a questão das escolas. Ora, eles estão pensando, vamos abrir as escolas para as crianças, mas eles se esquecem que as crianças, a grande maioria, funcionam praticamente, eu vou colocar entre aspas, são assintomáticos. Eles acabam levando o vírus para o lar, e lá estão as pessoas na faixa de risco, principalmente pais e avós. Nesse caso, eu considero como são homicidas. E isso daí deve ser levado em consideração por causa da falta de conhecimento. É claro que as pessoas têm que entender que nós estamos trabalhando para melhorar as nossas condições de saúde.
E o suicídio, então, nesse caso, desculpe, o homicídio, nesse caso, é indireto. E na lei humana, na jurisprudência, é chamado, vamos dizer assim, um caso que não é dolo, tá certo? O dolo é a intenção do suicídio, o outro caso não é. Então, nesse caso aqui, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, precisa realmente estar atento para isso, porque o suicida é voluntário quando ele intencionalmente provoca, segundo a OMS, né? Mas existe o suicídio involuntário, aquele que usa droga, aquele que bebe, né? Aquele que, inclusive, bebe e vai ao volante, porque ele pode matar, né? Então, são várias as situações onde você pode analisar entre suicídio e homicídio. Repetindo, eu citei a eutanásia, né? A eutanásia, de um lado, é o suicídio, do outro lado é o homicídio. A eutanásia é proibido pela lei, pelo Código Penal. Não sei se respondi a contento. E alguém quiser aí complementar, por favor. Alguém? Então, vamos seguir, então, pessoal. Quem mais quer fazer um... Eu ouvi um microfone abrindo aí. Silvestre, vamos lá, Silvia. Seu microfone, por favor, tá fechado. Olá, boa noite. Boa noite, Niva, tudo bom? Boa noite. Bom te ver. Niva, como você bem colocou, e eu vejo realmente uma dificuldade que as pessoas têm em falar sobre determinados assuntos polêmicos, né? E o suicídio é um assunto, o diálogo, digamos assim, para as pessoas. Eu que estou mais próximo de pessoas com problemas com dependência química, estou sempre conversando com as pessoas a respeito de drogas, eu vejo também uma grande dificuldade das pessoas falarem sobre isso. São 3 assuntos que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de falar, sobre sexo, drogas e suicídio. Parece que quando as pessoas elas têm a visão, como você bem colocou, de quando se fala nisso, parece que incentiva as pessoas a fazer aquilo que elas estão tentando alertar, quando na verdade é o contrário, não é isso? Veja, é claro que as pessoas que usam drogas, elas têm consciência de que elas estão sendo prejudicadas, mas elas não têm a coragem de tomar uma atitude para eliminar realmente esse vício, ou seja, buscar ajuda e seguir a ajuda que lhe é oferecida para superar as suas dificuldades ou as suas limitações. É claro que aquele que trabalha nessa área de atendimento, até para poder dar uma ajuda, um auxílio ou coisa parecida, é feito de boa vontade, mas vai depender muito daquela pessoa utilizar a vontade dela para poder aplicar ou receber conscientemente a necessidade da transformação. Nesse caso, ele é realmente um suicida involuntário. E quando nós levamos um processo ou uma proposta, vamos dizer assim, para mudança de conduta, de comportamento, isso não é bem recebido por causa da sua submissão e da sua necessidade viciosa. Ou seja, a partir do momento em que encerra aquele contato, encerra aquela reunião com aquela criatura, ela volta a ser, vamos dizer, com a sua conduta o que ela era anteriormente, independentemente dos bons conselhos, das boas orientações que tenha recebida. Repito, nesse caso, mesmo tendo consciência, ele é usuário de droga, usuário de bebidas alcoólicas, um suicida involuntário. Obrigado, Silvestre, pela pergunta aí, Niva. Vamos dando sequência, andamento da nossa reunião. Quem mais aí quer participar e fazer? Seu Roberto, por favor. Pode perguntar. Oi, Sei. Oi, Sônia. É só uma questãozinha que eu acho muito pertinente nessa situação toda, que é o orgulho e o egoísmo, não é isso? E o perdão, que muitas famílias não perdoam um ente querido,
ou por uma falha que tenha cometido. Isso também é uma contribuição muito grande para a pessoa se recolher dentro de si mesmo que outros lhe dê conselho para não tomar atitude mais drástica, mas chega no aconchego do lar, no seu trabalho, ele é rejeitado muitas vezes por um simples olhar ou não perdoar uma atitude cometida, né? Então, é um trabalho também que às vezes a pessoa está fragilizada e não consegue aceitar essa situação, né? De levantar a poeira da volta por cima, né? Não consegue. E a hora que ele chega no seu lar, no seu trabalho, nas pessoas mais afins, ele não consegue achar apoio e um perdão, um aconchego, um abraço ou alguma palavra amiga. Talvez o de fora não consegue, como na casa espírita, às vezes, por mais que a gente fale, às vezes a pessoa chega na vida pessoal dele e volta àquela mesma problemática, não é isso? Olha, Roberto, nós que somos espíritas, compreendemos a finalidade da família. São espíritos que se reúnem. E, obviamente, entendemos que sejam os filhos, sejam os pais, são realmente criaturas que estão num processo de aprendizado e de crescimento, enfrentando as dificuldades que são inerentes ao próprio local onde eles estão encarnados. E é claro que quando a família está solidificada, está, vamos dizer, alicerçada nos princípios de boa conduta, de honestidade, de sinceridade, de lealdade, de amor, de compreensão, é capaz, inclusive, até de envolver alguém da família que esteja envolvido em processo de suicídio, ter acesso realmente aos sentimentos daquela pessoa. Agora, é como você bem lembrou, se a pessoa chega em casa e ela não tem essa recepção com a qual ele conta para poder ser auxiliado, ele vai procurar fora. E muitas vezes é fora da família, ou seja, é na marginalidade que ele vai encontrar muitas vezes aquela resposta, ou pelo menos a pseudo-solução dos problemas que ele está enfrentando. Então, família tem uma função que eu acho fundamental e que é importante, e que se as famílias realmente, aquelas, eu chamo famílias equilibradas, porque praticam virtudes que valorizam as pessoas dentro da família, são aquelas mais fáceis de superarem as suas dificuldades e as suas limitações. Mas nem todas as famílias são equilibradas, porque existem os desequilíbrios por necessidades, vamos dizer assim, de sobrevivência, de dinheiro, de propriedade, local para morar, ou coisas parecidas. Ou seja, é uma soma de problemas e dificuldades que acaba dificultando realmente essa aproximação. Ao invés de haver união, existe um distanciamento. E não é para combater o Covid-19. Esse que é o problema. Boa. Niva, eu queria fazer um comentário, porque esse tema é muito, tem que ser muito falado, mas é muito espinhoso, é complicado, porque muitas vezes as pessoas não percebem os sinais, né, que aquele potencial suicida dá, enfim. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, passou sobre o Robin Williams, e o filho dele, um dos filhos, o Zach Williams, estava falando sobre isso, né? Apesar do pai dele ter os problemas com as drogas e tudo mais, a gente uma coisa, chega a ser paradoxal, né? O homem que trabalhava com o sorriso, né? Dar sorriso, trazer alegria para as pessoas, mas era uma pessoa profundamente triste e ensimesmada, né? Imersa dentro dele mesmo e escondia uma angústia, enfim, sabe-se lá o que levou, né, ele a cometer esse ato. Então,
o que falar, né, para as pessoas buscar, o que a gente deve buscar para, se é que isso é possível, evitar, né, ou minimizar o risco desse ato daqueles que vivem entre nós? O Álvaro, veja que um dos pilares da sustentação da família é tudo aquilo que já foi dito anteriormente, e eu acrescento mais esta. Você tem que ser pai do seu filho, você tem que ser mãe do seu filho, você tem que procurar acompanhar todos os passos. Não se trata de vigilância intermitente, mas analisar a conduta, o comportamento, quando ele sai de casa, quando ele chega em casa, como ele se manifesta. Então, existe realmente a chamada mudança na personalidade. A pessoa pode chegar irritada, pode chegar mais pessimista, não se sabe com quem que ela falou. Então, tudo isso realmente leva ao lar a responsabilidade dos pais de procurar estimular os seus filhos a manterem um diálogo, procurem conversar com eles. Hoje, pelas condições sociais que nós temos hoje, percebe-se nitidamente que algumas pessoas estão usando o WhatsApp para conversar. O filho está no quarto, o pai está na sala, a mãe está na cozinha. Se eles têm que falar alguma coisa, eles falam pelo Zap. Não existe mais o olho no olho, não existe mais aquela aproximação afetiva que garante realmente um entendimento equilibrado, uma oportunidade de todos se realizarem, todos se sentirem felizes. A causa da infelicidade, eu diria que está realmente no direcionamento que nós escolhemos para a nossa conduta e o nosso comportamento. Sempre lembrando, dificuldades, problemas, todo mundo tem. Não existe nenhuma família que não tenha dificuldade, que não tenha problema. Então, ninguém está livre disto. Mas o que é preciso é que todos tenham consciência que é preciso essa aproximação. E se o pai e a mãe têm muito mais experiência vivencial, deve realmente procurar transferir essa experiência, eu digo transferir essa experiência para os seus filhos, para que eles se abram, para que se sintam mais à vontade, se sintam seguros realmente na conversa com a sua família, ou seja, com os seus pais. Fora disso, é muito complicado realmente a sobrevivência. É claro que existem as exceções, sem dúvida nenhuma, mas a grande maioria tem que se conscientizar dessa mudança que é necessária, se ainda não mudaram. Muito bem. Quem mais quer fazer algum comentário, uma pergunta? Sidoca? Vamos lá, Sidoca, seu microfone. Niva, você falou sobre os mitos. Eu prestei muita atenção numa parte que você falou, que é mito aquela que falar, a pessoa que fala que vai se matar, não mata. E realmente é mito, porque aconteceu com um parente meu. Ele falava isso às vezes, ninguém ligava. E ele fez. Infelizmente. Então, foi muito bom você falar isso daí, esses mitos aí. Veja, coloca-se como mito, mas como toda regra tem exceção, então pode ser realmente que aconteça. Porque pessoas que ameaçam se matar dizem que elas não vão se matar, é apenas para chamar atenção. Mas e se acontecer que ela já deu realmente esse indício, ou seja, deu esse sintoma realmente, ou essa característica para a tentativa de suicídio, provavelmente ela venha a realizar. Então, todos aqueles mitos que foram relacionados, e como todas as circunstâncias e fatores que foram comentados, principalmente na área médica, tem as exceções, né? Ou seja, quem é que pode garantir? Agora, é necessário que quem está trabalhando com uma pessoa que tem tendência suicida, seja na área médica, ou seja na área filosófica, seja na área espiritual, tem que tomar muito cuidado, porque qualquer palavra mal colocada, ao invés de negar, vai confirmar realmente aquilo que a pessoa está pensando. Então, vai ocorrer o suicídio. Ok. Quem mais?
Solange, Torelli, você levantou a mão aí ou foi sua mão que foi em direção à câmera só? Acho que ela não me ouviu. Quem mais, gente? Que a gente está chegando no finalzinho, temos 4 minutinhos aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Bom, se não, então eu vou deixar para o Niva fazer as observações finais dele e para a gente encerrar. Por favor, Niva. Eu quis, com esta exposição, apenas alertar as pessoas que, de algum modo ou outro, têm experiência nessa área ou estão se preparando para atuar nessa área. O que é mais importante de uma preparação a nível técnico ou a nível doutrinário é exercer isso com muita boa vontade, com paciência, com esperança, com confiança, para que aquela criatura que se postar diante de você, ela possa receber tranquilamente toda a orientação que necessitar. E mais do que isso, não se decepcione se você não alcançar o objetivo, que no futuro provavelmente venha a se confirmar um suicídio. Mas lembre-se, a vida continua. Você vai ter outras experiências, outras criaturas aparecerão realmente para receber assistência. E ninguém pode deixar ou se omitir de prestar ajuda e socorro, porque, na verdade, todos nós, seres humanos, precisamos um do outro. Eu volto a repetir, obedecendo à chamada lei de sociedade. Nós vivemos para o outro. Precisamos deixar o egoísmo de lado, o orgulho e a vaidade, para que aqueles que estão na casa espírita em busca de auxílio, eles possam realmente receber essa assistência, que é de fundamental importância para minorar o sofrimento de muitas pessoas, principalmente quando elas voltam ao mundo espiritual em condições desfavoráveis. É o que eu tinha para acrescentar. Bom, então agradecemos mais uma vez você, Niva, por ter trazido para a gente um assunto tão necessário sempre, embora a gente tenha esse mês aí de setembro para falar sobre esse assunto, mas é um assunto que a gente tem que falar sempre, né? Porque muitas vezes, por descuido ou por levar a vida na rotina sem se perceber, sem olhar para o outro, sem olhar para o lado, talvez muitas mortes poderiam ser evitadas. Eu queria também comentar aqui e que a gente, sempre que pode, a gente dá publicidade a essa instituição, que é o CVV, que é uma instituição que existe aí há mais de 50 anos, se eu não me engano. Mais de 50 anos, foi fundada em 1962, aqui em São Paulo, e desde o ano passado, o CVV, eles têm uma linha gratuita, como aquelas linhas que a gente tem para a polícia, corpo de bombeiros, enfim, todas aquelas hotlines que eles chamam de números curtos, o 188, o número é o 188. Então, sempre que puder, a gente divulgar também, porque o CVV, o Centro de Valorização da Vida, eles fazem um trabalho fantástico, são mais de 4 mil voluntários que se dispõem a ouvir as pessoas e existem, assim, inúmeros casos de pessoas. Eu acho que foi o Silvestre uma vez que contou, não estou certo disso, até de um caso que ele presenciou, mas enfim, de pessoas que prestes a cometer o suicídio e foram, entre aspas, salvas aí por esses abnegados trabalhadores. Bom, então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado, Niva, pela sua apresentação, foi excelente, trouxe excelentes reflexões para nós, e a gente espera todo mundo na semana que vem. A gente tem mais uma reunião do Gabi. E então, pessoal, podem abrir aí as câmeras, o microfone, dar tchau, desejar bom fim de semana. Principalmente ao Niva, que trouxe o trabalho de hoje. Parabéns. Foi Valeu, bom te ver, gente. Nicole. Estava com saudades.
Márcia, o Obrigado. microfone está fechado. Parabéns, Niva. Foi ótimo. Opa. Obrigado. Valeu, Niva. Muito Foi obrigado. ótimo. Muito Bom obrigado ver a todo todos. mundo. Beijo. E a Valeu, semana que pessoal. vem é palestra da Uzi Vila Maria, né? Isso, Semana amanhã. que vem semana é que vem. com o senhor Norberto Tomazini. Tá bom, obrigado. Então, pessoal, até a próxima. Bom fim de semana a todos. E até já. Lembrando que o conteúdo de hoje vai estar disponível no YouTube. Eu vou mandar o link para todo mundo aí depois, tá bom? Obrigado. Então, todo mundo, liguem as câmeras para se verem lá no YouTube. Tá. Obrigado. Tchau. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Boa Tchau, noite, Beijo. bom fim de semana para Tchau, todos. Niva. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, Roberto. Boa noite. Pessoal. Obrigado.